Olá, tudo bom com você? Tudo na paz? Eu espero que você esteja tendo um dia maravilhoso, um dia abençoado, dia cheio de glória, de paz, de alegria, de vitórias. Mas mesmo que não, se não for desse jeito, eu tenho certeza que o seu dia está sendo pelo menos um aprendizado. Sabe, nós precisamos aprender com cada dia que nós vivemos. Nós precisamos aprender com cada situação que nós passamos. Nós precisamos, ao invés de murmurar, reclamar, perguntar por quê, nós precisamos começar a entender o para quê nós estamos passando por aquilo. E tirar de todas as situações a melhor lição para que nós possamos crescer, aprender, crescer e passar por aquele problema, porque, como Jesus disse, no mundo nós teríamos aflições, mas nós devemos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. E nós precisamos também vencer o mundo, aprendendo com todas as situações que nós passamos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão, as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre você, sobre sua casa, sua família, seu trabalho, seu casamento, sobre seus filhos. É o que eu desejo em nome de Jesus. Que você seja tremendamente abençoado. Em nome de Jesus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem dificuldade de perdoar? Você tem dificuldade de deixar uma ofensa para lá e perdoar aquela pessoa que te ofendeu e seguir em frente? Tem um ditado popular que diz que guardar mágoa dos outros quando nós somos ofendidos é a mesma coisa que nós tomarmos um copo de veneno todos os dias esperando que o outro morra. Não perdoar as pessoas traz prejuízo só para nós mesmos. Não liberar perdão para aquelas pessoas que nos ofendem, além de bloquear o perdão dos nossos pecados, como diz na oração modelo, né, que as pessoas têm o costume de chamar de oração do Pai Nosso. Lá na oração modelo diz que a gente pede para Deus perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E quando nós não liberamos perdão, Deus também não libera perdão para nós. Nós precisamos entender isso. E o mais interessante de tudo é que quando nós liberamos perdão, as bênçãos de Deus vêm sobre as nossas vidas. Nós temos dentro da palavra de Deus diversos exemplos que nos mostram que quando nós liberamos perdão, quando nós fazemos o bem para aqueles que nos ofendem, Deus derrama bênção sobre a nossa vida, Deus restaura a nossa vida, Deus restaura as situações que foram perdidas, muitas vezes até por causa dessa própria pessoa que nos fez algum mal ou nos ofendeu de alguma forma. Quando nós liberamos perdão, as situações são revertidas e as bênçãos de Deus vêm sobre nós. Eu preciso que você entenda uma coisa hoje. Perdoar não é uma questão de sentimento, não é uma questão de vontade,
Perdoar é um mandamento. Jesus diz que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Ele fala para Pedro. E nós devemos perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Nós devemos perdoar sempre. Liberar perdão sempre. Porque quando nós liberamos perdão, entenda isso que eu vou te falar. Quando nós liberamos perdão, nós liberamos a nossa vida, não a vida da outra pessoa. Enquanto nós não perdoamos, enquanto nós guardamos aquela mágoa, enquanto nós cultivamos aquela raiva e aquele desejo de vingança, nós estamos prendendo a nossa vida, não a da pessoa. Às vezes, nós não perdoamos uma ofensa feita por uma pessoa e a pessoa está lá vivendo a vida dela. Ela nem está preocupada com a gente. E nós ficamos com aquele sentimento dentro de nós, esperando e remoendo e fazendo mal para nós mesmos. Nós precisamos liberar perdão. Eu quero ler com você um texto que está no livro de Gênesis, no capítulo 45, versículo de 1 a 15. Quando José, que foi vendido pelos seus irmãos, depois foi preso, né? Depois ele foi solto porque interpretou o sonho de Faraó. E aí Faraó coloca ele como administrador do Egito, governador de tudo no Egito. E aí os seus irmãos que venderam ele vêm até o Egito comprar alimento, porque tinha na terra onde eles moravam, na região onde eles moravam, estava tendo um tempo de muita escassez. Não chovia, não nascia nada, não tinha alimento. Então os irmãos de José, que tinham vendido ele como escravo há muitos e muitos anos atrás, e tinham dito a Jacó, seu pai, que José tinha morrido, eles vêm até o Egito comprar alimento. E eles vão comprar justamente de quem? Da mão de José, que foi colocado como governador do Egito. E aí acontece toda uma situação, se vocês puderem ler a história de José, ela começa no capítulo 37 de Gênesis e vai até o capítulo 50 de Gênesis. Uma parte da palavra de Deus que nos ensina muito. Se nós lermos essa passagem e meditarmos nela, nós vamos aprender muitas coisas com José. Então José, no final de tudo, ele recebe os seus irmãos, e aí a palavra de Deus nos diz assim, capítulo 45, versículos de 1 a 15. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão,
aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu e tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo o que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou, chorando sobre o seu irmão Benjamim, e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Então José, com essa atitude, ele perdoa os seus irmãos. E o mais interessante também que eu vejo nesse texto, José entende que não foi os irmãos dele, foram simplesmente instrumentos usados por Deus para que José fosse vendido para o Egito, para que ele se tornasse governador e salvasse toda a sua família. Esse é um caso onde nós vemos que quando você perdoa, não guarda mágoa, não guarda rancor, Deus lhe coloca sobre todos, como governador, como administrador. Deus coloca bênção sobre a sua vida. E o mais bacana é que José entende que tudo que ele passou foi para que se cumprisse a vontade de Deus na vida dele. Isso é o mais interessante. Todas essas coisas que nós estamos vendo são consequências da liberação do perdão. Quando nós liberamos perdão, nós liberamos a vida da pessoa e liberamos a nossa vida para continuar sendo abençoado. Nós não devemos guardar mágoa de ninguém. Nós não devemos de forma alguma guardar raiva, rancor de ninguém. Nós precisamos perdoar. Da forma mais rápida possível, nós precisamos perdoar. Em outro texto, no livro de Jó, no capítulo 42, versículo 10, nós vemos também uma pessoa, que foi Jó, que perdoou os seus amigos. Jó tinha perdido tudo o que ele tinha. Seus filhos, sua riqueza, sua esposa tinha virado as costas para ele, mandando ele amaldiçoar a Deus e morrer. Jó perdeu sua saúde. E os seus amigos, 3 amigos, foram até a casa de Jó e começaram a acusar Jó de pecado. Dizer que Jó estava passando por tudo aquilo por conta de pecado, porque ele tinha errado, porque ele tinha pecado. E Jó era um homem íntegro. Jó sabia que não tinha pecado.
Mas mesmo assim, ele sofreu o ataque de todos os seus amigos. E o mais interessante é que no último capítulo do livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 10, Deus manda os amigos de Jó procurarem Jó, se arrependerem, porque Jó iria orar por eles. Jó perdoa os seus amigos. E no versículo 10 do capítulo 2 nós lemos assim: Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Ou seja, a liberação do perdão e a oração por aqueles que te feriram faz com que as bênçãos do Senhor venham sobre você. É como se destrancasse as janelas dos céus. Quando você libera perdão e ora por aqueles que te fazem mal, igual Jesus nos diz em sua palavra que nós devemos orar por nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, orar por aqueles que nos fazem mal. E quando nós fazemos isso, as bênçãos de Deus são derramadas sobre a nossa vida. E nesse versículo nós vemos que, após Jó orar por seus amigos, Deus torna Jó próspero novamente e lhe devolve em dobro tudo o que tinha antes. Nós vemos no livro de Mateus, capítulo 26, versículos 49 e 50. Aqui nós vemos, eu acredito que um dos perdões mais difíceis que nós vemos na Bíblia. Olha só como é interessante. Jesus foi traído por Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele monta um plano junto às autoridades do templo para entregar Jesus para ser preso e posteriormente ser morto. Interessante que nós podemos ver pelo relato bíblico que Judas não esperava que Jesus fosse morto. Judas esperava que Jesus fosse preso, talvez castigado, açoitado, mas não que Jesus fosse morto. E é interessante quando nós vemos que quando Judas chega perto de Jesus, lá no Getsêmani, e lhe dá um beijo, que foi o sinal combinado entre Judas e os guardas, quem ele beijasse seria Jesus e os guardas deveriam prender. Então Judas chega e dá um beijo em Jesus. E nos versículos 49 e 50 do capítulo 26 de Mateus, nós lemos assim: Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Salve, mestre! E o beijou. Jesus perguntou: Amigo, o que te traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Olha só, Jesus perdoa Judas e o chama de amigo. Jesus sabia que seria traído. E Jesus sabia, inclusive, quem o trairia. Tanto que na ceia, na última ceia, os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, quem é que vai te trair? E Jesus fala o seguinte: aquele a quem eu der o pão molhado no vinho, esse me trairá. E Jesus pega o pão, molha no vinho e entrega para Judas e diz para Judas: aquilo que tu tens que fazer, faça-o depressa. Então Jesus sabia quem iria trair ele e Jesus sabia que ele seria traído. E mesmo assim, quando Judas dá um beijo em Jesus
e o entrega para ser preso, Jesus o chama de amigo. Amigo, o que te traz aqui? Ao chamar Judas de amigo, Jesus está perdoando Judas. E Jesus está dizendo o seguinte: aquele que faz com que eu chegue mais perto do propósito do meu Deus, seja esse propósito qual for, ele é meu amigo. Aquele que tenta me afastar do propósito de Deus, não é meu amigo. Mas aquele que faz com que eu me aproxime cada vez mais do propósito que Deus tem para a minha vida, esse é meu amigo. E Jesus perdoa a Judas. Nós vemos também, logo depois que quando Jesus está sendo crucificado, Jesus olha para os céus e fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus está liberando perdão para todos aqueles que estão crucificando ele. Naquela hora, Jesus está liberando perdão para o povo que o entregou para ser crucificado, que escolheu Barrabás ao invés de Jesus. Jesus está liberando perdão para as autoridades do templo que pediram a sua morte. Jesus está liberando perdão para Pôncio Pilatos, que lavou as mãos e se omitiu de dar a sua sentença. Jesus está liberando perdão para toda a humanidade. Porque naquele momento, na ignorância, não sabia o que estava fazendo. Outra passagem que nos fala também sobre um perdão, nós vemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículos 54 até 60, aonde nós lemos assim: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Estevão estava sendo morto pelo povo que estava apedrejando Estevão, dizendo que Estevão estava blasfemando. E Estevão estava simplesmente pregando o evangelho, falando sobre Jesus e a ressurreição, sua morte, a sua ressurreição no terceiro dia. E o povo apedrejou Estevão. E mesmo assim, diante da morte, Estevão perdoa todo o povo e pede para que Deus não impute sobre eles, não coloque sobre eles o pecado da sua morte. Esses são alguns exemplos de perdão que nós vemos na Bíblia. E as consequências de liberar perdão. As bênçãos vindo sobre a nossa vida. E mesmo se nós chegamos até a morte, como foi o caso de Jesus, que foi crucificado, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e como foi o caso de Estevão, que também morreu, mas ele morreu para a glória de Deus. Ele morreu para que se cumprisse sobre a vida dele aquilo que Deus tinha preparado. Dele ir para a glória, dele estar na vida eterna.
E através da morte de Estevão, quantas pessoas creram em Jesus? Quantas pessoas se converteram e entregaram a sua vida a Deus? Quantas pessoas se achegaram mais perto de Deus? O perdão, ele só nos traz benefícios. O perdão é necessário para que a nossa vida seja liberada, para que nós possamos liberar sobre nós as bênçãos do Senhor e para que nós possamos também, de uma certa forma, liberar a vida das pessoas que nos ofenderam e nos fizeram mal. Se elas vão aceitar ou não o nosso perdão, se elas vão nos perdoar também por aquilo que talvez nós tenhamos feito, isso é problema delas, não é nosso. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer aquilo que Deus mandou que nós fizéssemos. E liberar perdão sempre e rapidamente. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. O grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre você, sobre sua casa, sobre a sua família, sobre todos aqueles que te rodeiam e que você ama. Não deixe de liberar perdão. Não guarde mágoas. Não guarde raivas. Não guarde rancor. Libere o perdão. Libere a sua vida. É o que eu peço a você em nome de Jesus. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você puder, assine o canal. Pega esse vídeo, distribui ele para os seus contatos, coloque ele nas suas redes sociais. Permita que outras pessoas ouçam a palavra de Deus. Seja um missionário do Senhor. Amém? Seja tremendamente abençoado. Que a sua semana continue sendo uma semana próspera. Uma semana de felicidade, de paz, de tranquilidade. Eu desejo a você tudo de melhor que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Abreijos para você e até o próximo vídeo.